E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Nesse vídeo, você vai assistir um trecho da Super Live Moto, que aconteceu em comemoração ao Dia do Motociclista. Essa foi uma live de 24 horas, onde eu recebi diversos convidados para falarmos sobre motociclismo. E o Dia do Motociclista é comemorado aqui no Brasil no dia 27 de julho. Se você perdeu a transmissão ao vivo ou quiser rever, eu vou publicar nos próximos dias todas as lives aí que aconteceram nesse evento. Então não deixa de compartilhar para os seus amigos e, claro, dá aquele like para fortalecer o canal. E se não for inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Aproveite o papo depois do recado do nosso apoiador do evento. Mobil Supermoto foi a primeira marca a lançar um lubrificante para motos no Brasil. E agora lança um produto exclusivo para scooters. Em uma época em que todos buscam otimizar o tempo e que mobilidade é questão prioritária, esse tipo de moto tem sido visto como uma grande solução para o dia a dia. Por isso, scooter é uma das categorias de moto que mais crescem no Brasil. Em 2019, a categoria teve seu recorde histórico de vendas, com crescimento de 44% versus 2018. E por que scooters precisam de um lubrificante exclusivo? Bom, para sua melhor performance, elas podem utilizar um óleo lubrificante com classificação JASO MB, enquanto uma moto comum utiliza JASO MA. A JASO é a entidade japonesa responsável pela definição das propriedades ideais dos lubrificantes para motos. A categoria JASO MA é indicada para motocicletas que possuem transmissão úmida, ou seja, que têm a transmissão lubrificada, que é o caso das motos comuns. Para elas, o óleo que vai no motor também lubrifica a transmissão. Já a classificação JASO MB é indicada para transmissão automática e transmissões a seco ou não lubrificadas, que é o caso das scooters. Ou seja, o óleo irá lubrificar apenas o motor da scooter. Além disso, as scooters possuem a parte mecânica abaixo do assento, tendo baixo fluxo de ar, o que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, a parte mecânica é externa, o que aumenta o fluxo de ar e facilita o resfriamento dos componentes. Foi por tudo isso que desenvolvemos um lubrificante exclusivo para scooters, o Mobil Supermoto MX Scooter 10W30, que tem classificação API-SL e JASO MB. Um lubrificante que reduz o atrito, aumenta a durabilidade do motor e gera economia de combustível. Quer mais benefícios? Olha só! Excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Mantém a temperatura estável. Ajuda a aumentar a vida útil do motor. Mantém o motor limpo para operar de forma mais suave. E protege componentes críticos do motor. É isso! Mais uma novidade da Mobil, agora para scooters. Mobil Supermoto. Move você e sua atitude. Fala, galera, beleza? Bora para mais uma live, agora mais uma hora. E a gente agora vai falar exatamente de como a moto marcou, na realidade, a vida desse convidado. É muito interessante a gente comentar sobre isso, porque a gente fala como é tão bom, né, exatamente, utilizar a moto, mas é interessante como você, na realidade, ela é a história com as fotos. Deixa eu convidar aqui já para trocar uma ideia conosco. Aí, bom dia, meu brother, Elane Azevedo. Como é que você tá? Ô, cara, bom dia, Rafa. Bom dia a todos aí. Eu tô especialmente feliz, né, cara? Porque acho que até o motivo de eu estar aqui é de, como você disse, como a motocicleta impactou a minha vida, né? O que ela mudou a minha vida, né? E para quem não sabe, eu trabalho na Yamaha, tenho muito orgulho disso, sou assessor de imprensa na Yamaha, e é como se fosse o time do coração, né, cara? A gente emplacou 3 pilotos aí no pódio do MotoGP, Quartararo em primeiro, Viñales em segundo, e o Rossi, grande Rossi, que eu sou fã, em terceiro. Então, imagina, cara, começo de manhã, começo de domingo perfeito, tô aqui com você para falar do que eu amo, então, para mim, não pode ser melhor. E hoje não deu para ver a corrida, né?
trabalho muito legal, mas deve ter sido uma corrida muito legal que você está falando. Que bom. Olha, cara, vou confessar para você que eu acompanhei pelo site do MotoGP o timetable, né? Os tempos e a ordem e tal, porque eu também não assisti. Eu sempre assisti antes no outro canal, e agora que é Fox Sports, eu não tenho esse canal, mudei a TV a cabo aqui em casa, agora eu vou ter que mudar de novo, porque não vai dar para ficar sem. Realmente é muito legal quando a gente acompanha o MotoGP. Na realidade, quando a gente começa a andar de moto, a moto ela começa, né, a entrar na nossa vida, e aí você começa a ver as corridas, a conhecer os modelos, e você vê como é marcante esse tipo de coisa, né? O mundo amplia, né? Assim, você tem uma maior percepção do mundo da motocicleta, porque realmente a motocicleta sofre muito preconceito. Eu sofri dentro da minha família, tive preconceito já por conta da motocicleta. Quando eu comecei a pilotar, meu pai teve esse tipo de preconceito, enfim. Mas aí depois que você entra para esse mundo, cara, dificilmente você consegue sair, né? Depois que você experimenta a sensação de pilotar, a sensação de liberdade, a integração do homem com a máquina é muito maior. Eu não estou menosprezando o automóvel, porque eu também gosto de automóvel. Sim. Mas a motocicleta, ela atua mais nos seus sentidos, né? Todos os sentidos do corpo trabalham quando você está pilotando moto, então ela é muito mais impactante. Aí depois que você experimenta, cara, a gente faz a brincadeirinha, né? Depois que o vírus bom nesse caso, né? Depois que o vírus entra no teu corpo, meu amigo, você sente o gosto, eu duvido que o cara consegue ficar sem, né? Fica não, velho. E foi legal que a gente tava conversando até antes da live e tal, e você falou um pouquinho da tua história, assim, cara, de como a moto, ela é, na realidade, ligada a você, né? E você vê, né, que a gente falando sobre isso, e no final das contas você acaba indo trabalhar exatamente na empresa onde, desde o comecinho, você foi marcado por ela, né? Como é legal, como a tua trajetória acaba onde tu almejava chegar, assim, na fábrica que tu almejava chegar. Isso é muito legal, cara. Então, cara, eu posso dizer para você que a motocicleta, sem exagero isso, que a motocicleta é realmente a minha vida, né? Eu sobrevivo do meu trabalho com motocicleta. E recentemente, né, quando você me fez o convite, eu fiz um post de uma foto que eu achei e tal, e eu disse lá que a motocicleta é muito mais que a minha paixão, chega a ser até a minha obsessão, cara, porque eu vivo isso 24 horas por dia, é a coisa que eu mais gosto, obviamente depois da minha família, mas enfim, eu fui alfabetizado, para você ter uma ideia, minha mãe era professora do estado, e ela enxergou na motocicleta, que era o maior interesse que eu tinha, o gancho para me forçar a aprender a ler, a ver mais do que as fotos, porque ela comprava pilhas de revista para mim. Então fui alfabetizado com revista de motocicleta. Aos 5 eu ganhei uma miniatura e aquilo mudou a minha vida. Aos 5 eu viajei com meu pai na garupa. Meu pai ele foi 8 vezes campeão brasileiro de atletismo e ele ia para cidades em torno de São Paulo para correr de moto, e ele me levava com 5 anos de idade. Hoje já não é possível, né? A partir dos 7. Uhum. E eu tô contando os dias para levar o meu pequenininho que tem 5. Então, para você ter uma ideia, foi assim o início, né? Não teria como ser muito diferente, né? Você aprende a ler, teu pai te leva para as aventuras. Imagina 5 anos você viajando na garupa do seu pai, cara. Isso marcou muito. Eu aprendi a pilotar com 7, então aí você começa a ver o grau da minha doença, né? Uhum. O cara começar a pilotar com 7 anos, cara. Pois é, eu tô com 48, fazem 41 anos. Como E eu é que tenho. foi? Como é que Olha, foi isso? eu vou contar assim, né? Criança, não façam isso em casa, tá? Não façam, por favor, porque hoje eu começo a ver o meu moleque montar nas motos aqui atrás, e a DT200 eu prometi que já é dele, né? Então ele já deu o nome, ele conversa com ela, quando o YPVS liga, ele fala que ela tá falando te amo para ele. Olha o grau. E assim, hoje eu vejo, cara, o risco, né? Porque meu pai saía para fazer as coisas dele e a moto ficava na garagem que nem então as minhas, e eu com 7 anos fui lá, liguei a moto, eu vi ele fazendo, eu acompanhava ele já há um tempo pilotando, e um dia eu aprendi a ligar a moto sozinho e andei com a moto na garagem e deixei a moto cair. Aí a minha irmã me ajudou, a gente a levantar a moto, colocar no lugar.
quebrou a seta, colei com durex, cara. Contei pro meu pai poucos anos atrás, meu pai e eu achava a moto uma porcaria, porque toda hora eu tinha que comprar pisca, que toda hora os pisca caíam e era você que quebrava. Enfim, cara, foi assim, escondido. Eu dei muita dor de cabeça pros meus pais, cara. Eu tenho essa, além da dívida de um filho normal, os cabelos que meu pai perdeu e os cabelos brancos que minha mãe adquiriu foram, eu acho que a maior parte por minha culpa. Isso aqui é legal de a gente mostrar. Tem algumas fotos que a gente também vai compartilhar, já que começar a falar sobre e ir contando essa trajetória. Rafa, eu sou convidado aqui. Então vamos lá. Aliás, queria até te agradecer, cara, porque todo mundo, eu contei para você, né? Eu tenho uma história na motocicleta, né? A motocicleta fez a minha história e uma das coisas que eu mais queria na minha vida, né, profissional, era trabalhar na Yamaha. Hoje eu tô lá e para falar de moto, cara, é um prazer. Aí você me convidou para vir aqui, um canal que eu admiro muito, já falei para você. Se eu não fosse assessor de imprensa da Yamaha, que tivesse que prestar atenção em tudo que está acontecendo, eu como fã de scooter, de moto, eu acompanharia o seu canal já, pelo que você pelo conteúdo, muito bacana. Então, agora deixa de ser o profissional e o lado tiete aqui, sabe? É o prazer. Tô aqui por felizão, amarradão e lisonjeado. Valeu pelo convite. Cara, eu que agradeço, tanto que eu disse a você, Lana, eu quero que você participe lá para você falar da sua história, assim, não, a gente não vai falar de moto, de lançamento da Yamaha, a gente vai falar, não, a gente vai falar exatamente de como a moto entrou. Então isso é que é legal. Agora, nessa primeira foto, você já vê aí, o cara de chinelo, sem capacete. De novo, crianças, não façam isso em casa. Olha, fiz questão de colocar essa foto, não só para mostrar que cedo eu já era pimentinha de fazer bagunça com a moto, tudo. Aí eu tinha completado 18 anos, né? A moto é 90, eu nasci em 72, e 18 ali fazendo besteira, isso lá em Santa Catarina, cara. Fui para lá com um amigão meu do coração, eles, cara, tinham um opalão, cara, e botamos na carreta e fomos os dois moleque para Santa Catarina com as motos atrás fazer bagunça lá. E aí, é o que eu falei, é para mostrar o lado legal, porque era cedo eu comecei, gostava, tudo, mas também a gente usa da vida como oportunidade para evoluir, né? Eu gostei, sempre gostei de moto e eu tive muita sorte que outros amigos meus não tiveram, né? E não é culpa da motocicleta, sim a culpa de quem está conduzindo, a falta de responsabilidade, no caso aí, a minha falta de responsabilidade, porque eu tava de bermuda, camiseta, chinelo de dedo, né, cara? Então, mas enfim, aprendi, tanto que eu aprendi que me formei instrutor de pilotagem por algumas marcas de moto, que não é a Yamaha, e pela Yamaha Riding Academy, que é uma academia de pilotagem da Yamaha. Sou instrutor de pilotagem também, já fiz mais de 50 palestras falando da segurança justamente para que as pessoas vivam esse lado que a gente tem de curtir a moto como algo incrível e não vivam situações ruins que não é só a moto que causa. Se você for pedalar de maneira irresponsável, for pilotar carro de maneira irresponsável, ou mesmo sair correndo na rua que nem um louco, alguma besteira vai dar. Então, não é culpa da motocicleta, é sim de quem está conduzindo. Com certeza. Então, é interessante a gente ver exatamente a evolução de, pô, isso aqui, beleza, você nessa idade, você estava fazendo esse tipo de coisa, mas não é por conta disso que você não foi evoluindo, né? Exatamente, cara, a gente precisa aprender com os nossos erros. Sim. E a gente seria muito burro, né? Se você visse situações tristes acontecendo à sua volta e você continuasse cometendo os mesmos erros, né? Infelizmente, eu perdi amigos, um incidente como eu falei, de carro, de bicicleta, de moto, mas os de moto, muitos deles foram por imperícia, por falta de juízo. Então, a gente aprende com o erro dos outros para não cometer os mesmos erros. Você mudou de foto aí, uma fase da minha vida que eu tenho muito orgulho, né? Eu morei fora do Brasil, né? Eu terminei a faculdade e fui pleitear um emprego que eu estava querendo, né? E eu tomei pau no inglês e eu fiquei desolado, cara. E era uma empresa no entorno de São Paulo, aqui em Jundiaí. Aí eu voltei que nem um louco para casa, azedo, e falei assim, quer saber? Vou dar uma radicalizada na minha vida. Vou pegar tudo, vou vender minha moto. Eu tinha 2 motos e um carrinho. Vendi tudo e falei, vou sair fora do Brasil para aprender a falar inglês, vou estudar mais a minha profissão.
e volto quando aprender. Olha isso, bicho. Dali Uhum. 30 dias eu fui embora para Inglaterra, e antes de ir, eu já tinha visto um filme aqui, alguma coisa, dizendo que trabalhar de motoboy era uma grande oportunidade em Londres, porque pagava bem, e eu pensei, pô, eu vou andar de moto o dia inteiro, vão me E será pagar que é? bem para andar de moto. E aí foi a minha primeira moto em Londres, uma Yamaha Phaser 600, que foi uma das motos mais incríveis que eu já tive, e aprendi muito a andar lá, né, cara, a pilotar, porque foram 2 anos e eu rodei mais de 100 mil quilômetros, cara, a quilometragem foi muito alta, porque tinha dia que a gente rodava sem parar, e graças a Deus eu rodei esses 2 anos, mais de 2 anos aí, eu nunca sofri uma queda, né, trabalhar de motoboy já é arriscado. Eu Sim. aprendi a andar na neve lá, eu aprendi a andar no molhado, que o clima inglês é uma porcaria, né, bicho? E eu vivi momentos incríveis, né? Eu tenho tanta história para falar dessa minha experiência lá como motoboy em Londres, que tem um amigo meu chamado André Garcia que vive falando para mim assim, porra, velho, você devia escrever um livro, porque cada Sim, história que exatamente. você conta, cara, tem algumas curiosas. Eu já fui entregar passaporte na casa de celebridades, né? Porque eu trabalhava numa empresa que eu era como se fosse um agente, né, para obter vistos. Eu ia na embaixada, conseguia o visto e ia entregar na casa dessa pessoa. Lá, nessa época, tinha uma lei que o passaporte, o cara te dava uma autorização para você obter o visto na embaixada e você só podia devolver o passaporte na mão dele, não era na mão de assessor. Então, eu já entreguei o passaporte na mão do Elton John, de outros caras, já fui na casa do David Coulter, e bom, fiquei de longe, mas vi coisas incríveis assim, e que foram muito curiosas, né? Você imagina, bicho, você é um garoto, você sai de São Paulo, eu moro num bairro periférico, o meu conhecimento disso era nulo, né? Então eu ficava de boca aberta assim, mas foi uma experiência incrível. Fora os lugares que eu viajei lá, lugares incríveis, bonito demais, e curiosidades, né? Porque já fui entregar, por exemplo, um passaporte num lugar, cara, né? Você pensa, Londres, a Inglaterra é um país super antigo, tudo aquilo já foi mexido, remapeado, tudo. O lugar era tão inóspito, cara, que eu fui num posto de gasolina e o cara me vendeu um mapa desenhado à mão, cara. E a casa não tinha número, era por nome, né? Tipo assim, rancho do Zé. E eu tinha Ah, que procurar de casa em casa qual era o rancho do Zé, cara. Acabei de entregar o passaporte, era 11 horas da noite, para voltar, acertar o caminho, de e eu volta. tava a 500 quilômetros de Londres. Foram Ó. histórias incríveis, cara. Agora, Aliás, oi, ah, desculpa. só uma duvidazinha. E pra pilotar nesse frio aí, hein, meu camarada? Olha, cara, sabe o boneco da Michelin, o Bim Bem Dum? Eu Sim. já era gordo, e aí eu punha mais roupa ainda e eu parecia o boneco da Michelin, de tanta coisa ao meu entorno, assim, né? Muito agasalhado, lá tem alguns acessórios específicos para isso, né? Tipo, que cobre a mão junto ao guidão, que é muito comum, muito popular nos scooters, bota especial, né? Foi quando eu tive contato também no Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu viajava de calça jeans e tênis de botinha de alpinista e uma jaqueta um pouquinho mais. A gente, na época, eu tô com 48, né? 20 e poucos anos, ainda não tinha uns equipamentos muito legais, tal, né? Brasil. A gente não tinha acesso. E trabalhando de motoboy lá, cara, ao contrário aqui, você tem acesso a tudo isso. Então eu andava muito bem equipado. Foi quando eu peguei o gosto por andar equipado. E o principal foi quando eu tive noção de que vale a pena investir num equipamento bom. Às vezes é melhor ter um equipamento bacana do que uma moto boa, cara. Entendeu? Sim. Porque você acaba sofrendo menos exatamente com o clima, né? Às vezes você vê uma capa de chuva. Se você compra capa de chuva boa, com uma tecnologia muito mais avançada, ela tem um volume menor, ela na realidade não fica aquele calor excessivo como algumas. Então, esse tipo de Isso. material, quando ele tem uma tecnologia envolvida, com certeza vale a pena investir sim. Até porque E dura, dura né? mais. Então, Exato. exatamente, dura mais. Então, nessa oportunidade é que eu comecei, que aqui a gente não tem nem muito literatura para explicar assim, por que que uma roupa de couro mais cara custa tão caro, né? Por que é tão caro assim? Que tem algumas partes onde o couro tem uma espessura maior, 2 camadas, 3 de couro, três costuras sobrepostas para, se você cair, não rasgar, abrir a primeira costura. Então, eu fui aprendendo esse período em Londres me ensinou muita coisa, me ensinou pilotagem, certo e errado,
pilotar em várias condições de piso e de tempo, né? Eu acho que fez uma grande diferença para eu pilotar muito melhor nessa temporada. E para conhecer mais sobre equipamentos e a cultura motociclística, que infelizmente agora que a gente está começando a andar com isso aqui mais no Brasil, né? Tirar uma curiosidadezinha. Então, quando você chegou em Londres, como é que foi para tu escolher a moto? Tu comprou uma usada? Como tu lembra como é que foi essa definição? Opa, lembro. Na época não existia site nem nada disso, né? Eu cheguei lá em 2000 e não havia site, nada dessa facilidade que havia hoje. Mas existiam várias revistas incríveis e um jornal, literalmente um jornal semanal às quartas-feiras que chamava Motorcycle News. Eu cheguei, cara, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Londres é assim, ficar de olho nas motos, né? Eu saí do metrô, eu já vi uma moto, uma TZ 250 estacionada na rua. Eu quase não andei para frente, eu fiquei parado ali, mas assim, eu fiquei uns 15 minutos vendo a moto, mas a vontade não era nem seguir, porque eu nunca tinha visto a moto de perto, né? E lá é uma doideira para isso. Enfim, aí eu já fui com a cabeça sabendo que possivelmente eu ia trabalhar de courrier, então eu já comecei a comprar os jornais e ver as motos. Os caras que moravam comigo, meus flatmates, que dividiam um apartamento comigo, e são meus irmãos hoje, inclusive estão assistindo aqui, a gente tem um grupo, eu mandei lá, ó, assiste lá. Eles até tiravam sarro de mim, esses cabeçudos, que eles ficavam assim, meu, olha lá, o alemão compra, eles me chamam de alemão, pô, o alemão tá comprando toda a roupa antes de comprar a moto, porque eu vi um capacete numa promoção, comprava capacete, jaqueta, luva, tudo tal, e eles tirando barato. Aí depois fui e comprei a moto, e eles também todos compraram moto, equipamento, enfim, todos nós trabalhamos de moto, viajamos de moto, se divertimos de moto lá, esses meus grandes amigos aí. E eu já estava de olho nas motos, né? Eu não queria, os motoboys em Londres naquela época, agora um pouco menos, eles já trabalhavam com moto de cilindrada média e alta, né? Uhum. E aí eu comecei a ler e vi que essa Phaser era um disparate, que era uma moto muito durável, né? Era de certa forma econômica, indestrutível, potente, divertida e, cara, eu sou um alucinado por RD 350, então, pessoalmente, essa moto tem muitos pontos que me lembravam a minha RD. O painel é idêntico, enfim, tinha muitos pontos dessa moto que me remeteram à minha RD. Aí eu falei, bom, vou eu de Yamaha de novo, né? Eu já era fã da marca, comprei essa moto, não me arrependi. Foi incrível ter e poder curtir essa motoca lá em Londres. E eu até aproveitei para conhecer a cena com essa moto, a cena underground, porque a gente vê no Brasil aqueles, racha na rua, um monte de moleque empinando, fazendo besteira, tudo tal, e a cena underground lá é um outro esquema, cara. Todo mundo de motão, todo mundo equipado de roupa igual de MotoGP. Você olha as motos, parece que é moto de MotoGP. Você vai nos rachas, tem Lamborghini contra Ferrari, bicho. Então você imagina que você vê isso de perto, aí eu falei, quer saber? Vou lá ver esse negócio de perto. E eu ia com a minha Phaser velha de guerra, com a bandeirinha do Brasil coladinha do lado do emblema da Yamaha na carenagem. Bons tempos. Muito legal, velho. Deixa a gente passando aqui para ir falando um pouquinho também sobre outras fotos. Aí, essa lá também, né? Isso, aí eu já estava com ela configurada para trabalhar. O baúzinho lá atrás, ó, e a neve rolando, cara. Pilotar na neve é azedo, hein, cara? Precisa... Então, quais são as diferenças de você pilotar na neve? Como é que você começa a ver? Porque dizem também que tem um perigo, né? Aquela parte onde chove, congela e fica, que eles chamam aquele de black ice, né? Sim, um exatamente. Você acha que é asfalto, mas está ali congelado, né? Ó, do jeito que tá aí na foto, é um tipo de neve que se você passar, mesmo com pneu liso, o pneu é o mesmo princípio do pneu escoar a água. Ele escoa a neve e ele dá uma certa aderência. Obviamente que menos do que no piso seco, sem sombra de dúvida. E ele se parece muito com piso molhado, um pouquinho mais, desliza um pouco mais. Então, o que eu aprendi com isso? A pilotar de maneira suave, a trocar de marcha de maneira suave, a sair de maneira suave, retomada e pilotar na chuva, cara. Eu aprendi assim, muito pilotar na chuva em condições escorregadias, tanto que numa circunstância, depois de muito tempo, quando eu fui correr
a Husqvarna Cup no Brasil, eu era bem gordo, pesado, então eu não tinha chance nenhuma. Mas quando chovia era o dia que eu andava mais na ponta, entendeu? Por conta do que eu aprendi nessa circunstância. Então, assim, primeiro, pilotagem de maneira mais suave. Agora, o perigoso é que nem você falou, em áreas onde você não circula muitos carros, as prefeituras, os órgãos municipais ali, ligados ao trânsito, eles não jogam um sal químico, né? Uma mistura do sal com algumas químicas para o gelo descongelar. Então, nessas áreas, sim, é perigoso você andar, o asfalto você olha, tá normal, meio acinzentado um pouco, ele fica escorregadio. No centro de Londres, nas principais rodovias, que é quando estava nevando, você só usava esses caminhos, né? Tinha esse sal. E aí é que tá, quando você ia, eu aprendi isso, quando você vai comprar uma moto lá e o cara fala assim, ó, eu tô vendendo uma moto com 10 mil milhas secas, dry miles, é quando a moto não anda no inverno, cara, porque esse sal mancha todo o alumínio da moto, tudo que é de alumínio na moto mancha, fica manchado, sabe, lembra um pouco o efeito do limpa-baú ou do Sulupan aqui, sabe? Então, quando você vai comprar uma moto e o cara fala assim, ó, a moto tá em condições perfeitas, rodadas em milha seca. Aí você pode ter certeza que a moto não andou nessa condição aí. O que eu fazia? O golpe, né? A gente, mesmo morando no Brasil, você tem aí um conhecimento e tal. Eu comprava a WD e ensopava a moto de WD. Eu lubrificava a corrente todo dia, literalmente todo dia. Então, eu consegui rodar mais 100 mil quilômetros com a relação. E aí, esse óleo que eu ensopava a moto ajudava a não detonar ela visualmente. Interessante. Uma pergunta que fizeram aqui, o motoboy, ele ganhava bem nessa época? Ganhava. É assim, ó. Você tem uma meta ali, né? Ó, se você não atrasar, né? Era assim, pelo menos. Se você não atrasar, né? Você entra para trabalhar, você não faltar ou não atrasar, você já garante o mínimo seu. E aí o mínimo dependia da companhia que você fazia, do que você entregava e de quanto aí quando essa companhia te dava para rodar mais ou menos, né? Quanto você rodava. Eu trabalhei numa companhia, a primeira que era 350 libras. A libra hoje está quase 7 para 1, né? Aí eu fui para uma outra melhor, que era que eu entregava o passaporte, que eu passei a ganhar 500. E no inverno, teve uma vez que eu fechei algumas semanas, que era difícil pra caramba, 700 libras a semana, que era uma bolada, cara. Sobrava muito, e eu trocava de moto. Pra você ter uma ideia, cara, essa Phaser, eu paguei 3.500 libras. E eu ganhava 700 libras no inverno por semana. Então você vê como era fácil de comprar. Rapidinho você paga a moto, né? Exatamente. Então tinha essa circunstância. Agora, por outro lado, no verão, é época que ninguém paga para motoboy fazer nada, porque você pensa, pô, tá mó calor, eu vivo no frio, eu mesmo vou fazer, e aí ia cair bastante, entendeu? Então, duas circunstâncias em que os ingleses não trabalhavam. Eles não trabalhavam no verão, porque eles iam passear, os motoboys ingleses, e no inverno eles também não trabalhavam, cara. Então, por conta disso, os caras socavam o trabalho ruim nos brasileiros, em umas roubadas grandes. Eu já passei por cada roubada, cara. Eu fui entregar um passaporte uma vez, na região litorânea, no litoral sul, né? Perto da travessia da Inglaterra para a França. E peguei uma rodovia que não era indicada para pilotar moto, por conta do vento, cara, muito forte. E nessa circunstância, eu já tinha comprado mais uma moto. Era uma CB500, e eu tava de CB500 e eu peguei um vento tão forte, cara, que teve uma hora que eu tive que andar em primeira marcha, porque o vento era tão forte, bicho. Eu fiz até promessa ali, de tanto medo que eu fiquei, cara. Cara, realmente é muito legal você ver como você vai acumulando história, né? E essa foto aí, ficou muito show, cara. Então, essa foto eu tenho até que agradecer, porque na minha vida já profissional, realmente, assim, eu era um motoboy na Inglaterra, profissional, mas no Brasil eu nunca tinha exercido uma profissão, né, ligada diretamente à motocicleta. E eu me tornei jornalista especializado e passei dificuldades também no começo da profissão, e eu acho que uma das épocas áureas, né, o auge, foi quando eu pude voltar e viajar para outros países, aí voltei para a cidade onde eu trabalhava como subemprego, fazendo o que eu
um trabalho bacana, uma coisa legal, né? Então é um retorno numa outra circunstância, num outro parâmetro, né? E aí eu voltei a andar de moto na cidade de Londres, mas dessa vez como jornalista especializado. E eu fiz essa reportagem sobre a Truxton, eu fui fazer uma série de matérias de turismo, contando como é andar de moto, ou os lugares para passear em Londres, e fiz com essa Triumph, que eu achei que tinha tudo a ver. Essa foto, eu estava dizendo, eu tenho que agradecer o Gustavo Epifânio, que foi meu parceiro, foi uma das grandes parcerias que eu fiz. É finíssimo ele. Ele é gente fina e ele é um artista. E essa foto é uma das fotos mais legais que eu tenho em cima da motocicleta. Eu até zoom aqui, cara. Eu passando, dá uma olhada na cara dos caras, bicho, vendo eu passar com a moto. Porque eu fui e voltei umas 3 vezes e eles começaram a olhar. Então, olha aí, todos eles estão olhando a moto. E aí o Gustavo falou assim, ó, a gente não tá em casa, então vai lá, garante uma volta, 2 bonitinhas, e depois você vem, pilota animal que nem você gosta, seu animal. E aí eu comecei a fazer umas mais inclinadas. Então, os caras começaram a prestar atenção e estavam se amarrando em ver a gente fazer a sessão de foto ali, né? Tava um frio lascado, eu já era gordão, com um monte de roupa aí, mochila, né, velho? Mas foi um teste incrível e foi uma das fotos mais legais. Não por mim, por mim na foto, ou até pela motocicleta, que é uma bela motocicleta, mas pela reação dos caras. A gente que gosta de moto, se visse uma circunstância como essa, na hora a gente ia pensar nisso, né? Muito massa. Quer passar para a próxima? Aê! Esse é o primeiro teste meu que eu fiz como jornalista especializado mesmo, né? Eu comecei a trabalhar. Então, de motoboy, você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. Já voltou para trabalhar com moto. Então, aí veja bem, lembra que eu falei para você que eu estava chateado com uma questão de trabalho? Aí fui, me qualifiquei, aí voltei para o Brasil, comecei a fazer algumas aulas como aluno ouvinte e depois fui fazer mestrado na FAO para escrever melhor, tal. Eu comecei a ficar overqualified, né? Tipo, qualificado demais. Aí eu fui procurar emprego e os caras, não, mas pô, não posso te pagar uma grana porque seu currículo, você voltou de lá. E tinha essa besteira, cara, porque no final das contas eu estava disposto a trabalhar. Ok, não tinha nada. Aí o meu pai tem um terreno na região onde a gente mora que estava alugado para um desmanche e tudo tal. Eu falei, pai, vou construir alguma coisa nesse terreno para eu trabalhar para pagar a conta. E montei um lava rápido, cara. Enfim, para encurtar a história, um problema no lava rápido que estragou um carro, eu fiz o conserto de um carro junto com um amigão meu. E ficou tão bom que os caras começaram, pô, você não faz um trabalho de restauração para mim? Era um carrinho meio antigo. Comecei a trabalhar restaurando o carro com esse amigo meu e fiz uns carros que foram para a revista, só que comecei a ter contato com a revista, mas o meu tesão sempre foi moto. E aí eu comecei a me aproximar dessa revista, me chamaram para ser colunista, e durante essa época que eu era colunista de carro antigo, eu dava mais pitaco na revista de moto, que era a Motofúria, do que na revista de carro. Aí o cara me convidou para trabalhar, com 3 meses eu passei a editar a revista, e dali 3 meses eu ganhei um prêmio de jornalismo. E aí eu pensei, cara, eu já me esforcei para um monte de coisa na minha vida e eu nunca consegui uma coisa tão rápida, uma coisa que eu amo tanto. E eu tinha sempre relutado em buscar alguma coisa profissional no esquema da moto, porque eu achava que era, de certa forma, irresponsável eu querer trabalhar com moto, né? Falar, mas é igual tipo o cara querer viver de ser surfista, o cara que ama de surf. Eu tinha essa ideia meia sem noção. E aí eu pensei, quer saber, cara? Eu larguei tudo que eu estava fazendo, vendi o lava rápido, larguei tudo e comecei a trabalhar por um salário mínimo, trabalhando como jornalista especializado, e eu desenvolvi bastante os meus textos, teve muita gente que me ajudou nisso, e daí não parou, cara. Daí eu comecei a pagar as minhas contas no Brasil. No começo quase não pagava a conta, enfim, mas comecei a pagar minhas contas trabalhando com motocicleta, fui me especializando, muita gente começou a me contratar para fazer consultoria, até de jaqueta, de roupa eu já trabalhei nisso, cara, porque eu era piloto de teste afinco, né? Na época o assessor de imprensa da Yamaha, o Marcel Mano, um grande abraço para ele havia feito uma contagem e ele disse que o jornalista, a quantidade de quilômetros rodados por mês
maior de todos os jornalistas especializados era minha, cara. Né? Eu fazia alta quilometragem com as motos, então toda vez que eu falava eu tinha certeza que eu estava falando. E aí desenvolveu, cara. Um me chamou para fazer uma coisa, outro chamou para outra, aí a coisa começou a melhorar, fui para uma revista mais bacana, e aí foi. Quer passar? Essa. A próxima, então. Fui para uma revista que eu acho que essa revista tem um valor especial para mim. Eu tive toda a condição de pôr minha criatividade para fora, a minha especialidade em motocicleta, meu tesão. O cara que me conduzia na revista, que era o Cássio, ele era meu chefe e é meu grande amigo hoje. A gente tem até um projetinho que chama Motomax Live, né? De vez em quando a gente faz uma live falando dos nossos tempos dessa revista, porque a gente brincava, a gente se divertia e todo mundo gostava disso. Então, quando a gente ia fazer uma matéria de dar 10 dicas que podem salvar a sua vida, a gente fazia esse tipo aí, ó. Tipo, não pilotar no calor, não beber, porque se você quiser passar os próximos slides, tem outros aí. Passando aqui, ó. E a gente fazia uma brincadeira. Então a gente conseguia ensinar os caras zoando. E aí a gente ganhou o respeito, a admiração de leitores. Até hoje, cara, tem cara que me chama no inbox no Facebook, falou, eu li a sua revista lá, não sei o quê. Então marcou muito para mim, cara, essa revista. Foi onde a gente conseguiu. O mercado tinha só revista bacana, caras que trabalhavam há muito tempo, que detonavam, e a gente tinha que ter alguma veia diferente. A gente foi pelo humor, pelo lado moleque no bom sentido, né? E aí, eu acho que foi nesse momento que o mercado, as fábricas, todo mundo começou a me reconhecer mais. E aí começou exatamente a... Então, aí nessa época eu era jornalista especializado, e aí então, e uma das marcas registradas é que eu te falei, né? Eu era bem mais pesado do que era hoje. Já tive mais leve agora, porque a pandemia tem esse problema, né? O negocinho já você vai mandando e vai engordando, mas enfim. Essa jaqueta é aquele modelo com airbag, é porque ele tá inflado ali, ó. Não é não, cara. É o meu airbag pessoal. Essa jaqueta, cara, inclusive era a jaqueta que eu trabalhava de motoboy na Inglaterra. Era uma jaqueta da Triumph que eu comprei lá e trouxe, eu tenho ela até hoje de lembrança, né? É uma boa lembrança que eu tenho dessa fase. Então, eu te falei, na pior fase, teve uma época que eu tava com problema respiratório, tudo, eu tive que tomar remédio à base de corticoide. Eu cheguei a pesar 142 quilos, cara, eu era bem gordão. E muita gente olhava e meio que ridicularizava, né? Falava, um cara gordão desse jeito, não consegue pilotar. Não. E aí eu fiquei muito famoso também por isso, cara. Eu andava rápido e eu era ousado e mesmo pesado. E o que é bacana, cara, nesses pouco mais de 10 anos que eu trabalhei na imprensa especializada, eu nunca caí de moto, empinando, fazendo nenhuma brincadeira, ou mesmo pilotando radical. É uma coisa que pode acontecer comigo, mas assim, nunca fui roubado, porque eu era muito profissa, fazia muita diferença para mim. Eu usava ela no horário comercial para fazer o teste, mas à noite, na hora de fazer um rolezinho e passear para baladinha, eu deixava a moto de teste em casa e ia com a minha, sabe? Para não correr risco de ser roubado com a moto numa hora que eu não estava trabalhando. Então eu sempre levei, mesmo que as revistas que eu trabalhasse me permitissem fazer o que eu quisesse, né, a revista da moto, o Quinho Caldas era um cara chato que não deixava ninguém ir com a moto para casa, porque ele tinha esses receios. E ele deixava a moto ficar comigo à vontade, porque ele sabia que eu não fazia esse tipo de coisa, né? Enfim, e eu também nunca tomei multa, nunca tive problema nenhum fazendo a pilotagem radical, porque sempre a gente ia em lugar afastado, lugar com permissão, lugar para isso, né? Enfim, essa foto, inclusive, foi num condomínio onde o Cássio conseguiu a autorização para a gente fazer as fotos, e aí tinha um mundo de gente assistindo a gente fazer os testes. Aí também foi numa área que não existia, hoje já virou um condomínio gigante, mas era lá no antigo Alphaville, e essa fase aí é a que eu tava mais gordão. Essa fase que eu tava mais gordão, mas eu me divertia, cara, eu levava as motos ao limite. E que nem eu te falei, eu tinha o orgulho de dizer que as motos voltavam para a fábrica sem ralado, lavadas, limpinhas, de tanque cheio, entregava a moto no brinco. Pode passar. Essa foto tem uma história muito... Você falou para mim, né? Vai lá, conta histórias variadas. Então, essa é a história ligada à minha profissão, que foi curiosa, né? A Yamaha lançou a XT660 quando ela
ganhou um monte de acabamento preto, só que eu só tinha um dia para ficar com essa moto. O cara falou assim, o assessor, ó, eu posso te emprestar, mas ela tem um caminho, você não pode trazer ela ralada, porque eu vou fotografar, mas eu vou te emprestar, só que você só tem um dia. Aí eu peguei a moto cedo, viajei até a Pedra Grande, em Atibaia, quando eu cheguei lá estava tendo exercício de guerra do exército e a gente não pôde fotografar. Ou seja, já tinha perdido metade do dia e a gente tinha que se virar na estrada de terra. Aí o Gustavo Epifânio, BA, mais uma vez, ele olhou assim e falou, se você vir meio rápido, fazer uma pilotagem radical... Aí eu vi uma rampinha e falei, BA, eu acho que eu consigo fazer um saltinho ali. E, cara, esse salto não saiu tão alto, mas ele teve uma distância de uns 12 metros, assim, eu voei com a moto e foi na primeira. E essa foi a foto de abertura na matéria e fez um sucesso danado. Então, tinha esse lado também, né? O lado o arrojo, com um improviso. Mas é que vai hoje, né? Tem que fazer agora, né? Então, e, o resultado foi excepcional. Tanto que na hora que eu parei a moto, desci, assim, do salto, eu já tinha me ligado que ele tinha pego altas fotos, me deu crise de riso, pela distância que eu fui, pela altura, e ele rindo da cena, nós dois ficamos 15 minutos chorando de rir. Ele falou, já tem uma foto da capa, né, a da abertura da matéria. Aí matamos uma. Ficou e entrou show, muito na... Show, velho. Aí eu comprei a moto depois. Ó, essa aí, esse foi o teste mais difícil que eu já passei pela vida, né? Então, não tem como separar a minha vida profissional na motocicleta da minha vida de motociclista, porque você imagina, cara, como eu falei para você, meu pai era comerciante, minha mãe professora do estado. Graças a Deus nunca faltou nada na minha casa, meu pai sempre nos ajudaram a estudar, eu e minha irmã e tal, mas eu nunca fui um cara que tinha grana para fazer, para viajar. A primeira vez que eu fui viajar fora do Brasil foi com 28 anos de idade, cara. Então, viajar para o exterior para fazer teste de moto, para mim era demais, cara. Era muito para mim. Até hoje, qualquer oportunidade de pilotar uma moto, para mim, eu sempre agradeço no final do dia. Sim. E essa, em específico, eu era o único brasileiro, em 2014, no lançamento mundial da Husqvarna. Era o único brasileiro. E eu sou um cara arrojado no asfalto, mas na terra, cara, eu não sou uma referência. Eu mando bala, eu tenho que acelerar, eu acelero, enfim. Eu conseguia saber essa suspensão, como funcionava, entrega de motor, mas eu não era um piloto de off-road. Quando eu cheguei lá, cara, era um outro nível de pilotagem, os caras tinham campeão europeu de enduro, cara que corria Dakar, e eu falei, eu sou um cabaço aqui, um gordão. Os caras olhavam para mim, cara, juro por Deus, e riam para mim por causa do meu tamanho. Né? Eu tive que comprar essa jaqueta nos Estados Unidos pelo correio, porque eu não encontrava uma jaqueta de enduro legal aqui no Brasil. Enfim, virei motivo de chacota lá na hora dos gringos, e eu entrei em pânico na hora que eu vi o lugar que eu ia andar, que era muito difícil, cara, muito difícil. Uma lama preta. Eu não conseguia andar com a moto sem pôr o pé no chão, sabe? No começo. E aí, de repente, tinha uma ladeira assim, que era da altura de um prédio de 3 andares assim, e era uma parede, cara. Quando eu cheguei e olhei, eu juro, eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu vou contar isso publicamente. Eu comecei a chorar, velho. Eu falei assim, lascou, cara. Não tem nem como eu voltar. O que eu vou fazer aqui? Aí eu parei, pensei tudo isso que eu te falei. Falei, porra, meu, a vida inteira eu queria isso, eu tô aqui. Quer saber, meu? Eu nunca amarelei para nada, não vou amarelar nessa. Liguei a moto, engatei a primeira e pum, desci a moto com a roda ajudando a conter a velocidade dela e nos freios, e superei essa. E aí quando eu desci a ladeira, chorei mais ainda, falei, meu, agora eu vou acelerar. Mas não vou fazer graça, não vou querer empinar, fazer bonito para não errar. Vou certinho. E comecei, cara. Eram 25 baterias de 25 minutos. Foram 2 dias de lançamento de você ficar pregado, cara. Aí eu comecei aí e eram 20 jornalistas. Aí na primeira, cara, todo mundo saiu junto, eu cheguei lá, 18º, que outros 2 caíram. Beleza, aí comecei a andar cada vez melhor. Cara, no final, nas últimas baterias, eu já tava em 5º, porque embora eu fosse gordão, eu aguentava a paulada, cara. Ritmo, né? Fui melhorando, e enfim, aí os caras me respeitaram, e foi legal, uma superação, né? E lógico que os europeus não se misturaram com a gente, eu fiz amizade com os caras da Ásia, do México, a gente era os
os separados. E a gente fez, então nós fizemos uma comunidade dos separados ali, e um ajudava o outro, e os europeus, os russos, os caras não se ajudavam. Então nós, esses jornalistas periféricos, todo mundo começou a se ajudar e a gente se destacou, porque ninguém ficava preso. A gente ajudava um ao outro, no final das contas foi muito bacana, e essa pedra, inclusive aí, cara, era um desafio, porque comecei a ver os caras descendo a pedra e tava escorregadio muito, todo mundo caiu, eu falei, puta, aí eu vou descer, aí eu caí, a primeira vez que eu desci, porque o fotógrafo tava fazendo a foto nesse momento, nesse point aí, eu falei, quer saber, não vou voltar para casa com esse tombo. Dei a volta e desci a pedra, enfim, é assim que a gente supera quando a gente vai fazer motociclismo esportivo e para a gente não pegar trauma. Ó, mais um dos testes nossos aí, com uma Super Teneré, foi uma matéria, inaugurou uma nova fase minha. Além de fazer testes, de ser piloto de testes, eu comecei a fazer, eu escrevi, se não me engano, 52 artigos sobre mototurismo, cara. Eu gosto de escrever, falar de outros assuntos. E era uma chance de ligar lugares legais, dicas bacanas, a uma coisa que a gente ama. Então, essa foto é marcante para mim. Deixa eu passar aqui. Outra também muito legal. Essa foto é algo parecido também, cara. A gente tava com a moto 7 dias, chovendo. No último dia que tinha que devolver a moto para a Yamaha, eu não tinha foto nenhuma. Aí fomos para a estrada, uma estrada que estava bloqueada, inclusive, estava tudo alagado. E o cara falou: ó, que vocês quiserem andar aqui, pode andar aí. Aí eu olhei pro Gustavo e falei: eu consigo passar naquela poça empinando, a gente já tem a foto. Ele falou: vai lá. Aí na primeira, de novo, a gente conseguiu matar aí um fotaço. Obrigado, BA, pelas... Então, aí já é uma mudança, né, de fase. Aí eu comecei a trabalhar na indústria. Antes de trabalhar na Yamaha, eu trabalhei na Índia por um pouco mais de 2 anos. E a Yamaha foi uma realização de um sonho, né? Eu sempre quis trabalhar na Yamaha, numa fábrica legal de moto. E a Yamaha era a marca que eu amava, que eu queria, cara. Então... isso foi uma das coisas que a Yamaha me proporcionou que eu nunca vou esquecer, cara. Eu tava tremendo, acho que tremia mais do que no dia que meu filho nasceu. Não, aí também não, né? Mas enfim, assim, foi um negócio de chacoalhar as pernas. Eu fiquei tenso, porque essa foto aí consegue mostrar parte das pessoas que estavam lá. Foram 1.700 funcionários assistindo uma palestra minha do Pasqualin, cara. E foi incrível, porque a gente mandou muito bem. O Pasqualin é um amigo meu, agora está em outra montadora, a gente continua torcendo por ele, mas ele sempre foi muito amigo meu e a gente sempre bateu um bola legal junto. A gente já trabalhou como piloto de teste junto na motociclismo, inclusive temos capa, nós dois na capa, fazendo curvas juntos, assim. Então a gente se conhecia bem e a gente fez uma palestra que a galera aplaudiu de pé. E foi uma sensação que eu nunca pensei que eu fosse viver, um ginásio lotado, batendo palma para mim e para o Rafa, assim, sabe? Pelo que a gente... Mais para ele, obviamente, eu ajudei a conduzi-lo e conversar, mas, puxa, tava lá na situação e, cara, é tenso falar para tanta gente assim. Não pude... Sair da garagem, não? Essa é o meu xodozão, cara. É que eu já posso nem dizer que é só meu, né? É meu e do meu filho. Essa dali atrás. Ele deu o nome dela de Nina, ele adora ela, de tempo em tempo eu tenho que ligar. Enfim, eu tô contando os dias, a minha mulher torce o nariz assim, pô, eu não vejo a hora desse moleque ter 7 anos para dar umas voltinhas com ele. Aí eu tomei a liberdade de mostrar os xodós, né? Porque eu amo motocicleta, mas eu também gosto de carro, os carrinhos antigos, carros modernos, enfim. Então aí estão as minhas duas velhinhas aí, a DT e a minha Paratyzinha. Muito legal, cara. Olha lá aí, ó. Essa em ação. Todo mundo fala assim, porra, mas a moto tem 4.000 quilômetros, você não tira ela da garagem? Tiro, me divirto. Na Covid teve um dia que eu tava com a cabeça explodindo, peguei a moto, rodei 200 quilômetros na terra. Enfim, eu uso. Moto boa é a moto que é usada. Outra foto. E essa... então, eu quis colocar essa foto aí, embora eu tenha essa forte ligação com a Yamaha, eu acho que uma das fotos que eu mais curti minha, de pilotagem radical, eu sempre busquei um nível das fotos parecida com as revistas gringas, né?
E no dia que eu fiz essa matéria dessa moto, o BA fez essa foto, eu falei, pô, BA, essa foto tá digna das revistas gringas, né? Das revistas inglesas, espanholas, italianas. E marcou para mim como a foto mais, acho que radical, mais legal que eu tenho, talvez. Muito massa. Muito legal, velho. Você vê que a história do... Na realidade, a moto, ela tá na sua vida de todo jeito. Não tem como você separar, né, a sua vida do mundo do motociclismo, né? Rafa, ó, vocês estão me vendo aí, essa é a garagem da minha casa que eu compartilho com vocês, eu acho que é o cômodo da casa, se a gente pode dizer de cômodo, né? Se é que a gente pode chamar de cômodo. É o lugar, o meu canto, assim, sabe? Cada quadrinho no fundo lá, cada coisa que eu tenho aí, foi desses muitos anos trabalhando como jornalista, de quando eu não era jornalista e comprava uma coisa e gostava, e eu consegui colocar tudo num canto meu. Então aqui é o canto que eu divido com os meus amigos e estou dividindo agora com os meus amigos aí do Papo de Scooter, que agora você é um grande amigo meu também. A moto, cara, que nem eu falei para você, ela faz os melhores memórias que eu tenho, né? Não digo as melhores, porque tenho memórias incríveis com os meus filhos, com a minha mulher, com os meus amigos, em outras circunstâncias, mas a maior parte das memórias das viagens que eu fiz, de experiências, foram em cima da moto ou a moto que me proporcionou coisas curiosas, assim, sabe? Eu sou viciado nisso, cara. Eu sou viciado. Eu não consigo. Não tem um dia que eu não penso no assunto. Então, tem horas que trabalhar para a Yamaha, para resolver alguma coisa com o pessoal que trabalha lá. Aliás, eu queria mandar um abraço para todos, dar o parabéns aí pelo Domingo Azul e agradecer a todos lá por me ensinar sempre. Eu divido uma coisa que para mim assim, é como se eu estivesse falando de uma coisa assim, minha, sabe? De uma coisa particular minha. Às vezes é fácil, né? O acordar domingo, acordar na segunda para trabalhar é uma coisa suave para mim. Agora eu estou fazendo home office, mas antes para ir da minha casa até a Yamaha eram 35 quilômetros e de volta 70. E eu falava para minha chefe, né, para a Cíntia, falei, porra, ir e voltar para casa é um momento bacana. Ela, nossa, cruz credo, você pega a Dutra, mó trânsito. Eu falei, meu, para mim é um relaxamento, assim, eu monto na moto, cara, vem ideias, é igual um monte de gente fala que tem ideia tomando banho, eu também tenho, mas em cima da moto vem um monte de solução para problemas, entendeu? Então, eu vivo isso, cara, eu pago as contas de casa trabalhando, o trabalho na Yamaha, por muitos anos a motocicleta me provê o meu sustento e me dá as experiências que eu sempre sonhei. Então, o que eu posso falar, de que maneira eu poderia agir se não fosse um louco por motocicleta que nem eu sou, entendeu? E, assim, todas essas questões e os amigos, cara. Hoje eu olho a minha lista, esses tempos agora eu tive um problema no meu WhatsApp e tive que buscar backup de contatos e, assim, 90% dos telefones ali são ligados à motocicleta e amigos. Você é um amigo que eu fiz recentemente, outros jornalistas e formadores de opinião, eu acabei me tornando amigo dos caras, acho que por conta dessa doença por moto, essa ligação que a gente tem, né, cara? Eu entendo, eu consigo entender mais um cara como você, e eu acho que um cara como você que está aí batalhando o teu espaço consegue me entender mais como um amante das duas rodas como você. Olha, estão dizendo que na próxima você vai ter que empinar um scooter, ó. Para poder Puta, tirar uma... cara, eu vou pensar como fazer isso. Eu já empinei uma moto da Honda que era câmbio automático, né? Que ela era câmbio automatizado, que ninguém acreditava. Eu consegui empinar a VFR 1200. Sim, a Eu VSL. consegui já consegui empinar uma Harley. Eu já consegui empinar Goldwing, uma Kawasaki 1400 Touring, até me falta o nome agora. Enfim, eu já consegui empinar um monte de coisa. E scooter, eu não consegui ainda. Então, quem sabe um dia. Mas com certeza, não, eu já fiz uma brincadeira ou outra, já consegui fazer RL baixo, mas numa experiência no cartódromo lá em Piracicaba, no ECPA, eu fui fazer uma gravação, inclusive, para a Yamaha, e a gente conseguiu fazer algumas brincadeiras com o N-Max, que é um scooter bacana, a gente conseguiu raspar o joelho no chão,
Quem sabe a gente não brinca, faz um conteúdo doidão aí sobre scooter. Obviamente, volto a dizer, isso é uma coisa, não é uma coisa para se fazer na rua. A gente tem muitas variáveis na rua, né? Sim. Aí o motociclismo verdadeiro, né? Quando eu comecei a usufruir dessa possibilidade de ir para a pista, que eu tive noção e eu evoluí na pilotagem. Quando você vai numa pista onde não tem risco, você fica tranquilo para você ousar. Na rua é besteira, cara, é uma grande besteira. Se eu pudesse passar alguma coisa para quem está começando, eu diria para não cometer os mesmos erros que eu cometi, porque eu tive sorte no final das contas. E lembrando, né, tudo isso que você cometeu foi numa outra época, o trânsito era outro, era tudo completamente diferente. Então, hoje, a gente tem que exatamente prezar pela segurança e para que o cara tenha aí anos de motociclismo e, de repente, uma história como essa tua, que é maravilhosa, muito bom de você compartilhar conosco, principalmente nessa live aqui do Dia do Motociclista. Não tinha nada melhor do que a gente ouvir uma história muito massa como essa, cara. Queria agradecer a tua participação aqui, que você deixasse aí um recado para a galera que está aqui conosco aí desde meia-noite. Rafa, eu primeiro quero agradecer a você a oportunidade de dividir uma coisa tão minha assim, sabe? Para quem me conhece como você, talvez é mais um pouquinho do que você já conhecia. Para quem não me conhece, está conhecendo mais e sabendo que eu sou mais um de vocês, né? Que eu vivo isso. O que eu queria dizer para todos é que a gente, para quem gosta da motocicleta, eu vou pedir até uma ajuda, né? Vamos tentar mostrar para quem não tem o quanto a motocicleta é boa, o quanto a motocicleta é bacana, os scooters são incríveis, o quanto a vida em duas rodas pode agregar, né? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que usar direito, a gente tem que propagar as boas ações, enfim, a gente tem que passar um para o outro coisa boa, para que a gente convença pessoas, autoridades, que a motocicleta, do jeito que ela marcou a minha vida positivamente, marcou a sua e marcou de vários, pode trazer coisas boas, sabe? Todo mundo fala assim, poxa, mas você teria coragem de deixar o seu filho pilotar? Os tempos são outros, hoje é muito perigoso, mas eu vivi tanta coisa incrível que eu gostaria que meu filho tivesse a oportunidade de experimentar o motociclismo que eu experimentei, sabe? Que é algo sadio, que me trouxe cultura, que me trouxe momentos inesquecíveis. É isso que eu quero passar. E não é uma coisa difícil de fazer. Então, o que eu digo para todo mundo amanhã, no Dia do Motociclista, é que a gente tem que mostrar o que é bom, né? Fazer o que é bom, trabalhar para que as coisas boas continuem e para que a gente cada vez menos ouça coisas ruins ligadas à motocicleta. Depende da gente, na verdade, né? É um esforço. Faz muito tempo que nada acontece comigo, por quê? Porque eu passei a levar a motocicleta, encarar a motocicleta, o motociclismo, o ir e vir de moto, como uma coisa séria, né? A vida é séria. Então não vamos brincar, vamos levar a sério, não é uma coisa tão legal? E a gente vai poder brincar com a motocicleta de outras maneiras. Quer brincar com a motocicleta? Quer se divertir? Na minha época não tinha pista para pilotar, era coisa de milionário correr, só rico podia correr. Hoje você paga um track day, cara, tem track day em São Paulo que é R$70, você passa um dia inteiro rodando numa pista. Pode ser a de kart, cara, para se divertir. Então, vamos usar a motocicleta de maneira consciente, vamos extrair dela experiências incríveis iguais às que eu tive. Eu espero que vocês vivam isso e possam curtir e passar para o filho de vocês e para as outras gerações tudo o de incrível que a gente pode ter com esse par de roda. Cara, que mensagem maravilhosa essa do final aí. Eu acho que você mostra como a vida realmente pode ser feita em cima da motocicleta de forma consciente e como a moto pode participar da nossa história. Queria agradecer a tua participação, agradecer toda a galera que está por aqui. E já a gente tem mais uma história aqui para compartilhar. Vamos falar sobre trânsito. Deixa eu só mandar um recado. Valeu, Lana. Muito obrigado, velho. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço. Foi um prazer, de verdade. Vamos lá, até a próxima. Deixa eu só mandar um recado para a galera aqui. Galera, como já fazem 6 horas que a gente está contínuo aqui, eu vou ter que trocar de live, porque senão o YouTube não deixa a gente salvar. Então, daqui a 5 minutinhos você volta para uma próxima live, tá bom? Então, vou encerrar essa daqui e a gente já começa em 5 minutinhos uma nova. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, sobre a nova legislação de trânsito, o que é que vai mudar aí para quem é motociclista, beleza? 5 minutinhos, estamos de volta aqui no Papo de Scooter.